Muito obrigado, muito obrigado. O vídeo anterior foi falado sobre quando a oração parece não dar certo. Nesse vídeo vamos mostrar, aprofundar o que fazer para que a oração dê certo. Para isso, além de orar, é preciso agir, é preciso eliminar o fator impeditivo que a oração não é atendida. Existe algo que impede que a oração seja atendida. A oração é como antivírus do vírus da ilusão, a causa das doenças e infortúnios. O vírus da ilusão é o que cria os infortúnios, cria a doença, como vírus físico, que cria a doença. Só que o vírus da ilusão, além de criar doença, cria os demais infortúnios da vida humana. Uma das razões pelas quais a oração não é atendida, na realidade não é que não é atendida, as pessoas fazem oração errada, faz a oração da pobreza, faz a oração da doença, faz a oração do infortúnio. Quando a oração parece não dar resultado, só recapitulando um pouco, quando a densidade da camada da ilusão for maior, não deixa a oração penetrar e ativar o dissol da vida. Aqui está representado o nosso corpo, esse corpo é a parte externa em azul. No interior do corpo do nosso ser habita o nosso eu verdadeiro, o nosso ser verdadeiro, a nossa natureza verdadeira de só da vida, que é o Filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, que é a nossa força da vida, que nos faz viver e que nos faz realizar as coisas. O que acontece é que a ilusão encobre essa nossa natureza divina, nossa força da vida. E ela acaba constituindo uma mente falsa, cria coisas falsas, cria coisas que nós não desejamos. Ninguém deseja ficar doente, ninguém deseja ficar pobre, ninguém deseja passar por dificuldade, por infortúnio. Se este mundo é o mundo da criação da mente, as pessoas constantemente indagam. Eu não penso em ficar doente, eu não penso em ficar pobre, eu não penso em sofrer. O que faz sofrer? É a mente falsa. É a ilusão que constitui a mente falsa ou o eu falso e não deixa a mente do eu verdadeiro, o seu cocorô, agir para criar a prosperidade. A oração é o instrumento para você despertar a vida, acordar a vida. Mas quando a densidade da camada da ilusão, quando essa camada aqui for muito espessa, maior, não deixa a oração penetrar e ativar a força da vida. A oração não é fazer súplica, fazer pedido a Deus. A oração é inoria, declarar a vida, ou seja, ativar a força da vida. Quando a força da vida se manifesta na sua plenitude, há a saúde, há a alegria, há a paz, há a harmonia, há a prosperidade, há o progresso no lar, há o progresso na sociedade, uma vida feliz, uma vida boa para se viver. A oração é como antivírus para eliminar os vírus da ilusão. O mecanismo do antivírus é bem semelhante à oração, por isso que eu fiz essa comparação. A oração é como antivírus para eliminar o vírus da ilusão. Vírus físico criam situações indesejáveis, criam doença na nossa vida. Tomamos o antivírus que combate e elimina os vírus das doenças. Mesma função é a oração. A oração ativa o dissol da vida, a força da vida, o Filho de Deus que está dentro de cada ser humano, o reino de Deus que está dentro de vós e que está encoberto pelas nódoas da ilusão. Nódoas são como se fosse fuligem, pós,
que vai cobrindo o seu carro. Depois de alguns dias você vai ver, você não sabe mais nem qual é a cor do seu carro. É a fuligem, encobre. Só que no caso da mente, quando a mente fica encoberta, a força dessa mente da ilusão, ela cria coisas falsas, cria a forma, dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa, ou seja, acontecimentos falsos, que são coisas que você não deseja, que é a doença, a pobreza, a infortúnio, a dificuldade, etc, etc. A oração, como mostra aqui a figura, ela tem que passar primeiro pela barreira da ilusão, da barreira da nódoa da ilusão, para poder ativar a força da vida ou de só da vida. Para a oração dar resultado, é preciso passar pela barreira da camada da ilusão e despertar o de só da vida, a força da vida. O problema é quando essa camada for espessa. Demora mais, é impedido, não consegue passar. Por isso que dá a impressão que a oração não dá certo ou não faz efeito, porque se a barreira da camada da ilusão for muito grande, não tem como a oração passar e ativar a força da vida. A Sutra Sagrada, desejando purificar o mundo da projeção é o mundo fenomênico, o mundo que nós vivemos, deveis purificar a matriz da mente, tem que purificar a matriz da mente e eliminar as nódoas da ilusão, eliminar essa barreira que está aqui, impedindo que o nosso eu verdadeiro, nossa força da vida se manifeste para manifestar saúde, alegria, harmonia, felicidade. Nódoas da ilusão são como pós que cobrem o carro. A vida, na nossa vida, as nódoas da ilusão, ela se apresenta como causa dos infortúnios. Causas, então, aparentemente pode parecer que você tomou uma decisão errada ou foi envolvido por alguma circunstância e aquilo levou a um acontecimento ruim na sua vida. Mas a causa está na tua mente. Só que aquilo que você percebe é a causa física. Então, no caso da doença, o que você enxerga, que a ciência enxerga, que a medicina enxerga, é o vírus físico, por isso que está separado causas mentais dos infortúnios e causas físicas dos infortúnios. As causas físicas seria, no caso, o vírus físico, mas para que o vírus ataque você tem que ter uma causa mental, tem que ter uma raiva, um ressentimento, uma mágoa, alguma coisa, um conflito que faz o vírus agir daquela forma. Vírus existe na natureza aos bilhões, mas por que de repente aparece um vírus e começa a atacar o ser humano? Por causa que atrás tem um pensamento, uma causa mental. E isso vem da ilusão. Ilusão são pensamentos acumulados, pensamentos e atos do passado acumulados no nosso subconsciente, e elas formam causa mental que traz uma causa física. O que nós enxergamos é a causa física. Quando fala desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente, eliminar as nódoas da ilusão, não está dizendo em eliminar a causa física. A medicina faz isso, mas não adianta só eliminar a causa física. Se tiver uma causa mental, a doença retorna. Talvez não retorne na mesma doença, mas vai surgir outra doença. Então tem que eliminar a causa mental. Quando eliminar a causa mental, é eliminar a nódoa da ilusão. Oração, então, é o antivírus que penetra pela camada da nódoa da ilusão e ativa a força da vida. Mas quando a densidade dessa camada for muito espessa, além de orar, você tem que esforçar para eliminar as causas mentais, reduzir a densidade da ilusão
e ajudar a oração a vencer a barreira da camada da ilusão. É a mesma coisa que acontece no tratamento por medicamento. Por mais que tome remédio, você tem que fazer sua parte física, se alimentar bem, dormir bem, exercitar para que ajude o remédio a combater e eliminar o vírus físico. No caso, nós estamos eliminando um vírus não físico, um vírus mental, que é a nódoa da ilusão. Além de orar, eu devo esforçar para eliminar as causas mentais, não é causa física. Não estou dizendo que não deve fazer tratamento medicamentoso por remédios, não é isso. Mas se você não eliminar a causa mental, a causa física vai ressurgir. Talvez não surja do mesmo modo, mas vai surgir de outra forma. Por isso tem que eliminar as causas mentais. Eliminar as causas mentais, eliminar a densidade da ilusão, ajuda a oração a manifestar a força da vida. Quais são essas causas mentais que impedem o efeito da oração? A primeira delas é que a pessoa que ora duvida da eficácia da oração ou se abala, perde a fé com a desintegração da ilusão. Com o avanço da medicina, as pessoas perderam fé na força curativa da vida. Mesmo orando, duvida da eficácia. Se você vai tomar um remédio ou vai tomar um antivírus físico, você tem que aceitar isso com gratidão, dizendo: isto é manifestação do amor de Deus. Os cientistas, os pesquisadores que criaram o remédio, fizeram por amor à humanidade, para salvar a vida. É a manifestação da força da vida, do amor de Deus. Então tem que agradecer e aceitar com gratidão, mas não duvidar. Por via das dúvidas eu vou orar a Deus. Não faz isso. Pior coisa é você querer servir a dois senhores. Não pode. Aceite tanto o tratamento medicamentoso como oração com gratidão. O que cura realmente é a tua força da vida. O remédio simplesmente enfraquece a causa física, mas quem cura é a força da vida. A oração ativa diretamente a força da vida, elimina a nódoa da ilusão. Muitas vezes o que acontece quando a pessoa ora, a situação piora, porque a ilusão desintegra. A ilusão é como se fosse uma sujeira, ela tem que sair. Quando você esfrega, a sujeira sai. Vê muita sujeira e fica apavorado. Por isso que perde a fé. Em vez de eu melhorar, estou piorando. A oração está piorando, a situação não está melhorando. Na verdade, está melhorando. Está tirando a sujeira para que apareça a força da vida. Nossos pais são os intermediários que nos ligam a Deus. Quando a oração dirigida a Deus não é atendida, devemos indagar: estou agradecendo realmente a meus pais? Isso é um questionamento que todos devem fazer. É muito comum receber consulta dizendo: eu oro, eu agradeço, eu isso. Mas você realmente agradece a teus pais? É muito comum as pessoas falarem: eu faço Shinsokan, eu faço sutra para os antepassados. Não adianta leitura de sutra para antepassados se você está em desarmonia com teus pais. Não adianta fazer oração de perdão se você está em desarmonia com teus pais. Tem gente que faz oração de perdão para os pais, mas não age para realmente perdoar. Acha que a oração vai perdoar. A oração não vai perdoar ninguém. Você tem que agir. É inútil pedir alguma graça a Deus sentindo ódio ou revolta contra os pais, porque quem não agradece aos pais corta um dos condutos que ligam o homem a Deus. Nossa vida é semelhante de uma planta. Nós somos os galhos, os nossos pais são os troncos. Não existe galho sadio sem os troncos.
é fundamental você estar em harmonia com os teus pais. Por isso que nossos pais são um conduto que nos ligam a Deus. É um conduto. Se o tronco estiver saudável, os galhos não serão saudáveis. Tronco é o pai, nossa mãe é o nosso tronco. E os nossos antepassados são as nossas raízes. Na primeira geração temos 4 avós, depois 8 bisavós, 16 trisavós. Na 10ª geração são 1024 antepassados. Na 20ª geração são mais de 1 milhão de antepassados. E isso constitui o conduto que nos liga a Deus. Liga a Deus quer dizer a origem da vida, o pai da vida. Por isso que nós fazemos parte da vida que flui eternamente. Se você não compreender que eu faço parte da vida que flui eternamente, você não liga com o Pai Deus, Deus Pai, a origem da sua vida. E se você não ligar com a origem da sua vida, você não ativa a força da vida. Por isso que é fundamental você estar em equilíbrio, em harmonia com todos os teus antepassados, a começar principalmente pelos pais. Por isso que na revelação divina da grande harmonia está bem claro, tem uma frase: mesmo que agradeça a Deus, se não consegue agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Para os filhos crescerem sadios, é necessária a harmonia conjugal. Muitas pessoas pedem orientação, perguntam: o que eu tenho que fazer para mudar o meu filho, deixar de ser dependente de droga? Primeira coisa é aquela estrutura. Dentre a desarmonia do lar, a que mais impede a solução do problema com os filhos é a desarmonia conjugal. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegue agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Depois disso, agradece a teu marido, agradece a teu filho, agradece. Agradecer é estar reconciliado. Não adianta orar se não estiver reconciliado. Se tiver uma desarmonia dentro do lar, não adianta orar. Dentre as desarmonias do lar, o que mais impede a solução de problemas com o filho é a desarmonia conjugal. O marido representa o céu, enquanto a esposa simboliza a terra. Quando o clima entre o céu e a terra está em harmonia, verdejam as plantas, multiplicam-se os animais, há abundante provisão de recursos materiais, há prosperidade, há saúde, há alegria, há paz, há o progresso no lar. Elimine os desentendimentos entre seus familiares. Uma das causas de problemas e dos infortúnios são os desentendimentos, são as desarmonias entre os seus familiares. Mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Elimine os desentendimentos entre seus familiares. Muitas vezes, os pequenos ressentimentos e descontentamento entre os membros de uma família funcionam como isolantes que obstruem a manifestação da graça de Deus, isto é, a oração não surte efeito. Para a oração dar efeito, é preciso eliminar tudo e qualquer vibração de discórdia que existe no lar, em você. Às vezes não é só no lar, mas em relação ao teu ambiente, ao teu trabalho, à sua vida, consigo mesmo. Tem que eliminar as vibrações mentais de discórdia, senão a oração não faz efeito. A oração é como antivírus, ela precisa passar pela nódoa da ilusão, mas a densidade for maior, não consegue penetrar. O que é a nódoa da ilusão? São as vibrações mentais de discórdia.
são as causas dos infortúnios. Você tem que eliminar as vibrações mentais de discórdia. Uma das causas que impede o efeito da oração pode ser a falta de depósito no banco do céu. É um erro esperarmos que os outros nos beneficiem sem antes darmos benefícios aos semelhantes. Neste mundo atua a imutável lei da natureza que diz: darás e receberás. Não há como receber o efeito da oração se você não der alguma coisa, se você não tiver depósito no banco do céu. Por isso que é preciso acumular constantemente virtudes. Virtudes são coisas que você faz sem esperar recompensa, coisas pequenas. Você tem que acumular constantemente virtudes, pequenas virtudes ocultas que ninguém enxerga. Beneficia o próximo. Aquele que constantemente acumula virtudes ocultas, dando benefício ao próximo, jamais conhece a pobreza, pois o benefício dado retorna através de alguém para atender às nossas necessidades. Você tem que praticar o bem. Pequenas coisas que ninguém vai reparar, ninguém vai bater nas tuas costas, dizer parabéns ou dizer muito obrigado, não. Mas faça, toda vez que tiver alguma oportunidade de fazer alguma coisa, um bem ao próximo, faça e não fica esperando recompensa, não fica esperando que alguém te diga muito obrigado. Não precisa, está simplesmente acumulando depósito no céu. Isso é a coisa mais importante, aquilo que você faz esperando que alguém olhe para você e diga muito obrigado. Na verdade, quando você recebeu muito obrigado, você já recebeu de volta. Então você não acumulou depósito no banco do céu. Aquilo que você deposita, aquilo que você fez e que ninguém retribuiu, então acumulou. Para a oração dar resultado, deposite virtudes no banco do céu. Mas quando se ajuda, quando dá ajuda ou amor ao próximo, o efeito benéfico será pouco enquanto essa ajuda se limitar ao plano material. A ajuda material é uma ajuda relativa, é uma ajuda que dura muito pouco. Dinheiro ou alimento acaba rápido. A ajuda material, claro, se a pessoa está morrendo de fome, você tem que dar alimento, mas acaba rápido. Se você der um emprego, dura um pouco mais, pode durar vários anos, pode durar muito tempo. Mas se você passar a verdade, dura para sempre. Porque a verdade faz manifestar a força da vida daquela pessoa e desintegra a ilusão. A verdade dura para frente. Como dura para sempre, você tem um depósito que dura para sempre também. Por isso que você sempre recebe, se você fizer oração ou fizer qualquer outra coisa, se você desejar alguma coisa, aquilo praticamente vem imediatamente, porque tem um grande depósito no banco do céu. Se der coisas que acabam rápido, dinheiro, alimento, não tem depósito. A pessoa diz muito obrigado, às vezes nem diz muito obrigado, e acabou. Se der o emprego, enquanto a pessoa estiver empregada, eu creio que a pessoa tem sentimento de gratidão e continue vibrando gratidão a você. Isso é o que se imagina, mas de qualquer modo você deu alguma coisa que dura muito mais do que um dinheiro ou alimento. Você tem que esforçar para passar a verdade. Muitas vezes pessoas dizem: eu não conheço a verdade. Torma Sartanihut diz: passe aquele pouco da verdade que você tem. É o que eu faço, eu passo pouco da verdade, tento passar, e são incontáveis os benefícios que eu recebo através disso. Muitas pessoas fazem oração da pobreza, fazem oração da doença, oração do infortúnio. Todo pensamento que você tem constantemente dentro de você é uma oração. A oração
pensamento constante, pensamento ardente. Há pessoas que desejam ardentemente: quero sair desta miséria, quero sair desta pobreza, quero ser rico, quero ser saudável. No fundo do subconsciente das pessoas que oram, não quero ser pobre, não quero ser doente, existe a ideia afirmativa: porque sou pobre, porque estou doente. Ou uma ideia contra a riqueza. A ideia contra a riqueza é a pobreza honrada. Eu sou pobre, mas honesto. Pobreza honrada é aquela pobreza em que você tem a crença que a riqueza é limitada, então eu tenho que ter o menos possível para que os outros tenham acesso à riqueza. Essa é uma ideia esdrúxula e errada. E se eu tiver pouco, o outro vai ter mais. No fim, acabam que ambos acabam tendo nada. Outra crença errada é: um rico dificilmente entrará no reino de Deus. Crença de cunho religioso. Se alguém tiver esse tipo de coisa, que rico não vai entrar no céu, tira isso da cabeça. Você não precisa morrer para entrar no reino do céu, mas quando você morre, você não leva nada, tanto faz ser pobre ou ser rico. As pessoas têm a ideia de autopunição. Eu não mereço ser rico. Por algum sentimento de culpa, de pecado, tem isso dentro de si: eu não mereço ser rico, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter saúde. O ser humano nasceu para ser perfeito, nasceu para ser livre, nasceu para ser feliz, nasceu para ser saudável. A oração sem ação não produz efeitos, já foi falado no vídeo anterior, mas não custa repetir, é uma das causas fundamentais da oração não dar certo. São duas. Primeiro, a pessoa não acredita que a oração vai dar certo, e a segunda, não age, só fica orando. Eu recebi muitas consultas, eu faço oração de perdão, não consigo reconciliar. Por acaso tentou reconciliar? A oração de perdão não vai perdoar ninguém, né? Quem tem que perdoar é você. Quem tem que harmonizar é você. A oração de perdão não vai harmonizar você com ninguém. Você que tem que harmonizar. Não adianta o atleta rezar pela vitória se ele não correr. Diz que tinha dois alunos, duas crianças, que estavam indo para a escola de manhã. Quando chegou a uma quadra do portão da escola, o sineta do horário tocou, um ajoelhou e começou a rezar: Deus, faz com que eu consiga, não atrase na aula. O outro saiu correndo, aquele que saiu correndo conseguiu entrar antes que o portão fechasse, e aquele que ficou orando, parado orando, não conseguiu entrar na aula. Se uma pessoa não consegue curar ou solucionar um problema, o motivo não é porque ela não consegue, não tem capacidade ou a oração não dá resultado. É porque não toma forte decisão. Eu vou agir e melhorar a minha vida. Eu vou agir e solucionar essa desarmonia. Eu vou agir e me curar. Eu vou agir e sair da pobreza. Não adianta ficar só orando. Não faz igual a criança que ajoelhou e ficou orando, pedindo a Deus para não chegar atrasado na escola. Faça igual o que saiu correndo e conseguiu entrar antes que o portão fechasse. A oração é como o antivírus da ilusão. A ilusão é um vírus, causa mal ao nosso corpo, ao nosso organismo, cria os infortúnios, causa os infortúnios, mas a causa que você percebe, que você enxerga, é a causa física. Então você vê o vírus físico. Para que o vírus físico ataque você tem que ter uma causa mental, que é uma discórdia dentro de você, uma desarmonia, uma rusga, um conflito que quer bater, quer chocar com os outros, quer
está inflamado, tem uma mente que está inflamado, está inchado, por isso que o vírus ataca um determinado órgão e deixa o órgão inflamado, faz inchar, cria inchaços na sua vida. A outra questão é orar de forma errada. Não faça oração da pobreza. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.